estava com uma palavra sobre jejum e oração. Mas Deus fez o favor de usar Tiago e eu vim sem saber o que eu ia pregar. Acabou com 2 palavras ruins, porque você diz, o que é que eu vou pregar, Senhor? E você tem que estar na dispensação do Senhor. Aí Tiago bateu em mim ali e disse, prega igual a domingo. Então eu entendi o que Deus quer que eu faça. Continue ensinando a palavra, como eu venho ensinando a palavra, como eu vinha domingo. Nós somos uma igreja de ensino mesmo da palavra. E eu peço que você esteja com o coração bem aberto para aprender. Amém? Diga, eu estou com o coração aberto para aprender. Diga, Espírito Santo, me ajuda a aprender a santa palavra de Deus. Em nome de Jesus. Irmãos, e a palavra, a instrução de hoje é sobre submissão e autoridade. E é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. Talvez você tá nos visitando aqui, nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mas você não sabe a importância de entender o que é submissão e de entender o que é autoridade. Submissão e autoridade nasceu no coração de Deus. Então, se nasceu no coração de Deus, é vontade de Deus. Se Deus se importa, então a gente tem que se importar. Amém? Amém. Se é do interesse de Deus, então tem que ser do meu interesse. Porque quanto mais perto da palavra eu não estou perto de Deus, é assim ou não é? Quanto mais perto da palavra, mais próximo a gente estará de Deus. Então, se a Bíblia fala, é um assunto que fala, então eu preciso entender o que significa. E sobre tanto a parte da submissão como a parte da autoridade. Amém, igreja? Amém. É um propósito de Deus, nasceu em Deus. No céu existe autoridades, existe pessoas que estão abaixo da autoridade. Todo mundo é uma autoridade. Quem ainda não é, vai ser autoridade. Porque no dia que gerar um filho, vai ser uma autoridade. E uma autoridade é algo que foi delegado de Deus. Ou seja, Deus entregou a alguém uma autoridade. Amém? Amém. Autoridade, segundo a definição original, autoridade significa um poder de escolha, de liberdade, de fazer como se quer. Poder de autoridade ou de influenciar. Poder de reger, de governar. Isso é autoridade. Você sabia que Deus é uma autoridade? Não existe autoridade maior do que Deus. Todo ser existente, seja anjo, seja pessoas, estão submissos à autoridade de Deus. Você sabia que a palavra de Deus é uma autoridade? E você sabia que nós temos que nos submeter à autoridade da palavra de Deus? Amém? Você sabia que o pastor é uma autoridade representativa na igreja local? Ele recebeu de Deus uma unção que dá autoridade para reger uma igreja local. Amém? Ele recebeu tanto de Deus, como ele recebeu dos superiores dele. Você sabia que o pastor também está debaixo de autoridades? Quem sabia? Amém. Alguém está sobre mim, que está me orientando, me conduzindo, e eu estou debaixo dessa autoridade. Então, a autoridade, irmão, nasceu no coração de Deus. Eu tenho que entender o que é autoridade e eu tenho que entender o que é submissão. Diga comigo, submissão
é estar debaixo de uma missão. O pai também é uma autoridade sobre o filho. O filho está debaixo da missão do pai. Amém? Existem autoridades eclesiásticas, que são no reino espiritual, que trata das coisas espirituais, como existe autoridade também governamentais. Qual é a autoridade máxima terrestre na terra, na nação brasileira? Quem sabe dizer? Hã? Não, irmão, não estou falando de partido de nada. Estou falando quem é a autoridade máxima. Oi? Não, Deus é a autoridade máxima de tudo. Eu estou falando da nação. Olha para seu irmão e diga o presidente. E ele está sentado lá naquela cadeira porque Deus permitiu. Você está entendendo? Daqui domingo nós vamos ter uma eleição. Quando passar essa eleição, a nação vai ter definida o presidente da república, seja o que já está, ou seja outro. Mas a partir do momento que o homem que sentar naquela cadeira, ela representa a autoridade da nação. Amém? Deus dá o poder do livre-arbítrio do homem escolher. Mas depois que sentar lá, nós como crentes, temos que nos submeter àquela autoridade. Existe uma forma que eu não vou me submeter se ela fizer com que eu desrespeite a autoridade máxima que é a palavra de Deus. Aí eu não sou obrigado a me submeter. Mas se ela não fizer, eu tenho que honrá-la e tenho que me submeter. Amém, igreja? Amém. Olha para seu irmão e diga, nessa noite não existe partido aqui não, viu? Esqueça partido. Não existe posição nenhuma aqui não, viu? Eu estou aqui para ensinar a palavra. Amém? E eu estou falando de submissão, de estar debaixo de uma missão e quem está acima. A Bíblia diz em Romanos 13, versículo 1. Quem quer ter uma vida abençoada? Olha para seu irmão e diga, então, nunca fale de uma autoridade. Amém? Nunca fale de uma autoridade. Romanos 13, 1 diz, todo homem esteja sujeito à autoridade. Sujeito às autoridades, no plural, porque são muitas. Superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Diga, toda autoridade é instituída por Deus. Eu estou aqui porque Deus me instituiu. Não, irmão, é eu que estou aqui. Eu que estou aqui. Deus me instituiu. Eu tenho autoridade com o governo dessa igreja local. Nós fizemos manutenção nesses ar-condicionado. Gastamos uma quantidade de dinheiro. Como autoridade, eu dei a aprovação para que o recurso fosse destinado. E de Tote, como tesoureira, debaixo da minha autoridade, executou o processo. Quem está entendendo? Versículo 2, a Bíblia diz, pode colocar na tela. Assim aquele que se opõe à autoridade. Guarde no seu coração, viu? Você sabia que tem gente com câncer porque estão falando mal das autoridades? Você sabia que falar mal da autoridade, vou fazer igual a Jailson, dá azar? Em outras palavras, aquele que se opõe. Vou repetir de novo, está todo mundo caladinho? Se opõe à autoridade, resiste
a ordenação de Deus. E os que resistem trarão o quê? Bênção sobre a vida deles. É isso que a Bíblia está dizendo? Vai trazer bênção? Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não. Resistir a uma autoridade traz bênção ou maldição? Olha para seu irmão e diga: não importa o partido, não importa quem está, você tem obrigação de honrar, de orar, submeter e não falar mal de uma autoridade do seu povo. Porque a Bíblia diz: do seu povo. Do seu povo. Do seu povo. Do seu povo. Jesus, a palavra fala isso. Paulo falou isso. Jamais falarás da autoridade do seu povo. Ele citou um texto bíblico do Antigo Testamento. Não falar mal da autoridade do seu povo. Porque se falar, trará o que, igreja? Condenação sobre si mesmo. Você quer bênção ou quer condenação? Olha para seu irmão e diga assim: antes de ser uma autoridade, você precisa ser submisso. Amém? Submisso. Definição do original. Amém? Existem duas palavras submisso no Novo Testamento, que é traduzida por uma palavra grega aqui, que eu não sei pronunciar. Vou dizer aqui o potássio. Que tem o sentido de subordinar, sujeitar, colocar-se em sujeição, sujeitar-se, obedecer, diga comigo, obedecer, submeter-se ao controle de alguém, render-se à demonstração ou conselho de alguém, render-se, porque submissão está dentro do coração. É possível alguém ser obediente, mas não ser submisso. Isso me faz lembrar de um relato de uma criança na escola, onde o professor deu uma instrução para que ele se sentasse. E disse: se sente. E ele não queria se sentar e resistiu. E ela disse: se sente. E falou com ousadia e a criança se sentou. Ela obedeceu. Mas ela sentada disse: eu estou sentado, mas o meu coração está de pé. Quem está entendendo? Amém. Ela obedeceu, mas não foi submisso. Obedecer e não ser submisso não agrada a Deus. Você sabia que submissão às vezes dói? Quem foi o homem mais submisso na face da terra? Quem pode dizer? Quem foi, irmão? Jesus. Porque ele obedeceu ao Pai em tudo que o Pai ordenou. Jesus tinha um coração submisso, disponível para obedecer. Porque Jesus entendia o que era uma autoridade sobre ele e o que era ser submisso. Jesus era ou não era uma autoridade? Bora, irmão, participe. Jesus era ou não era uma autoridade? Mas você sabia que Jesus se submeteu a uma autoridade religiosa? Amém? Jesus não levantava a voz para uma autoridade religiosa. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro, se submetendo, porque o coração dele entendia o que era submissão.
Olha para seu irmão e diga: quer ser abençoado? Seja submisso. Começa dentro. Disposição de se submeter. Amém? Você sabia que a Bíblia diz que um filho que desonra o seu pai tem poucos dias de vida na terra? Por quê? Porque não está sendo submisso. Amém? Você sabia que tem gente que nem crente é, mas honraram tanto o pai e a mãe que estão bem velhinho e vão morrer bem velhinho? Amém? Porque submissão está no coração de Deus. Você sabia que o pecado inicial que começou no céu, que gerou toda essa bagunça no céu e na terra, começou com a insubmissão de um anjo? Quem sabia dar glória a Deus? Por desobediência a Deus. Porque ele queria ser igual a Deus, mas Deus era a autoridade máxima. E sobre ele não há ninguém. E quando ele quis ser igual a Deus, foi o que Deus fez? Expulsou ele do céu. Olha para seu irmão e diga assim: no reino de Deus, no céu e na terra, não tem lugar para pessoa insubmissa. Tá todo mundo caladinho. A faca está entrando bem agudinha, né? Glória a Deus. Lá em Mateus capítulo 26, Jesus bem pertinho, no versículo 36, na RA, Jesus bem pertinho de cumprir o propósito de Deus, em obediência à palavra. Se o pastor vai te dar um conselho, você pede um conselho, e o pastor te dá um conselho, e o conselho que o pastor dá está em linha com a palavra, o que é que você faz? Se submete. Ah, mas eu não obedeço a homem na terra não, comedor de cuscuz. Se você não obedece ao homem na terra que você vê, você nunca se submeterá a Deus que você não vê. Amém, igreja? Amém. Deus capacita pessoas para propósito. Por que eu não vou ser candidato? Porque eu não fui capacitado para isso. Deus capacita pessoas para ser. Ele dá unção para ser. E quando ele dá, quem deu foi quem? Deus. Então, se Deus deu, olha para seu irmão e diga: não fale dele. Ah, mas ele está roubando. Ele prestará conta a Deus. E se ele não tiver? For uma fake news, quem vai prestar conta? Diz certo o profeta, é nós. É verdade. Então a melhor coisa é, quanto mais fala, mais peca. Então fala menos. Glória a Deus, igreja. Jesus, o homem mais submisso na face da terra, obediente a Deus e à palavra de Deus. Amém? Quando era necessário corrigir, ele corrigia mesmo. Quando ele chegou na casa do Pai, no templo, que as pessoas estavam vendendo, comprando e vendendo, era o templo. E ele era a autoridade do templo. E ele chegou lá, fez um negócio lá que eu não sei o que era, e saiu quebrando tudo. Um chicote. Porque ele era autoridade naquele lugar.
Amém, igreja? Quando você fizer uma visita na casa de uma pessoa, se ela é cristã ou não, não fique dando pitaco na casa dela, não. Porque ela é a autoridade da casa dela. Você é da sua e ela é da dela. Amém? Você manda na sua e ela manda na dela. Na dela, se for para sentar no chão, sente. Amém? Glória a Deus. Olha para seu irmão e diga: submissão às vezes dói. Às vezes o pastor vai dar uma direção e vai doer na sua carne. Às vezes o pastor vai convocar: irmãos, vamos passar 5 dias vindo para a igreja em jejum e oração. Vai doer. Às vezes o pastor vai te repreender e dizer uma verdade para você que você não queria ouvir. Vai doer. Mas você precisa estar com o coração disponível para submeter e obedecer. Faça assim: submissão está dentro. E a obediência está na ação de fazer. Quem quer ser abençoado aqui? Eu estou te dando palavra para você prosperar. Quem quer prosperar aqui? Isso é prosperidade, irmão. Amém? Não brinque não. Porque quando se sai da linha, abre espaço para demônios. E demônio existe. E ele só quer brecha para tocar na vida das pessoas. E quanto mais brecha dá, ele faz uma lambança. Diga assim: eu nasci submisso. Diga: eu sou submisso. E eu vou partir dessa terra submisso e obediente. Amém? A Bíblia diz no versículo 36 que Jesus, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos: assenta-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar. Por que Jesus estava entristecendo? Por que ele ficou angustiado? Porque ele estava se preparando para obedecer à orientação de Deus. Qual era a orientação de Deus? Calvário, cruz, se desligar de Deus, morrer pela humanidade. Jesus ainda disse assim, no versículo 38, ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigie comigo. Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto e orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque submissão é um cálice. Você sabe o que é um cálice? Sofrimento. Cadê o glória a Deus? Porque submissão dói na carne, mas é o melhor caminho. Quando o pai disse: meu filho, não sai não, sai para tu ver. Fica em casa. Aí você vai e desobedece. Quebra a cara. Amém? Submissão é um lugar de segurança, porque traz cobertura espiritual. Pastorzinho bota o cara no cobertura espiritual, que é o grupo. Pastorzinho fica orando por um indivíduo, abençoando, orando, declarando. Aí o indivíduo, quando eu olho, fulano saiu. Porque não entendeu o que é estar debaixo de uma cobertura de autoridade. Amém? Amém? Não entendeu a importância de enxergar autoridade e submisso. Porque quem é submisso está debaixo de uma autoridade. E quem é submisso também será autoridade.
Se ainda não é, vai ser, como eu disse. Porque a autoridade pode ser uma polícia militar, é uma autoridade. Um professor é uma autoridade. Amém? Um pai e uma mãe é uma autoridade. Ele recebeu um consentimento para ser autoridade. Você sabia que o diabo quer roubar? Acorda. Você sabia que o diabo quer roubar a autoridade do pai e da mãe? Você sabia que o diabo está tentando criar leis para que o pai não tenha mais autoridade sobre o seu próprio filho? Quem deu autoridade do pai para o filho? Não foi Deus? E por que está sendo invertido os valores? Você sabia agora que estão criando leis para que o pai não bata mais no filho? A mãe vai para o mercadinho comprar as coisas e o filho, mãe, eu quero esse salgadinho, esse pirulito. Agora não, meu filho. Cai no chão. E a mãe, bichinho, chega para cá. Porque a autoridade tem que ter pulso. Amém? Tem que ter pulso. Se eu fosse aceitar qualquer coisa aqui dentro dessa igreja, né, bagunçava. Que tipo de autoridade era essa? Olha para seu irmão e diga assim: nunca levante a voz para uma autoridade. Viu? Paulo, certa vez, chamou com uma autoridade religiosa sem saber, porque ele estava sem um uniforme de autoridade. Naquela época eles usavam... Quando você vê um padre, ele não bota um uniforme lá, né, uma batina. Você sabia que o padre é uma autoridade? É uma autoridade. Paulo, diante daquelas autoridades... Encosta a porta aí, por favor. Paulo, diante daquelas autoridades... A autoridade mandou bater na boca dele. Está escrito na Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos. Pá! Paulo olhou para ele irado. O apóstolo Paulo olhou para ele irado e disse: parede branqueada. E insultou aquela autoridade. Você sabe o que é parede branqueada? É um sepulcro caiado. Bem pintadinho por fora, mas por dentro estragado. Aí as pessoas se levantaram: como é que pode falar de uma autoridade do seu povo? Qual foi a atitude de Paulo? Me perdoe, porque eu não sabia que ele era uma autoridade. Aquela autoridade estava mandando bater nele, mas ele sabia o que era autoridade de uma forma tão com excelência, que mesmo a autoridade errada, ele pediu perdão. Dá glória a Deus, igreja! Quem sabe não tem pai e filho precisando pedir perdão, ou filho precisando pedir perdão aos pais. Ou ao pastor. Hã? Ou ao presidente da república. Mas não tem como eu ir lá. Fala com Deus daqui. Por que o pastor está dizendo isso? Estou guardando sua vida. Meu compromisso é com a palavra. Você está sendo abençoado? Glória a Deus. Deus é bom. Diga: Deus é bom. Deixa eu dar duas definições para ficar no teu coração: de obediência e rebelião. Obediência é complacência, ou seja, disposição de obedecer. Obediência tem a ver com submissão também. Obediência em resposta a um conselho de alguém, ou observação aos princípios do cristianismo ou da palavra de Deus. E o que é rebelião? Rebelião, fala comigo que é para você aprender. Rebelião é falar contra. Você já falou contra essa obra?
Vai ter coisas que você até não vai concordar comigo, com uma direção que Deus me deu. Mas em submissão, um coração submisso, você diz, eu obedeço. Eu até não concordo, mas eu sou submisso e obedeço àquilo que Deus colocou no coração do meu líder. Eu tenho certeza que muita gente já passou por isso aqui. Talvez Tiago tenha dito, eu acharia que seria melhor assim. Mas eu estou junto com o meu pastor, eu tenho um coração de submissão e eu obedeço. E quando obedece, ou se submete, não fica saindo por aí fazendo patotinha não. O que é patotinha? Soubesse? Pastor? Pastor fez daquilo, não está errado. Não, está errado. Não é para ele ter feito aquilo não. Você sabe o que é patotinha? Rebelião. Você sabe onde nasceu a rebelião? Foi mesmo. Foi no céu mesmo. Foi mais profundo ainda, no coração de Lúcifer. Mas ele estava no ambiente do céu. Eita, que revelação. Encaixa aí. Lúcifer, o anjo do Senhor, estava em um ambiente perfeito. Era ou não era? O céu não era um ambiente perfeito? Não faltava nada. Tudo bonito, tudo perfeito. Mas naquele ambiente perfeito, ele se corrompeu e rebelou. É possível o cara dentro da igreja se rebelar. Então olha para seu irmão e diga assim, guarde o seu coração. Amém? Porque tem gente que está começando a entender outro tipo de pecado e perigoso. Perigoso. Rebelião, falar contra. Falar contra. Falar contra. Você está entendendo? Repita aí, falar contra. Opor-se a alguém, recusar obedecer. Não vou não, pastor. Não, mano, faça assim. Vou nada. Você sabia que isso também é rebelião? Declarar-se contra, recusar manter qualquer tipo de relacionamento. Mateus 18:4. Leia comigo esse versículo aqui na tela, em voz alta. Colocou? Todo mundo, vá. Por que pastor leu esse versículo? Sabe por quê? Para você entender que submissão, pode deixar o versículo. Submissão não significa inferioridade. Porque na mente do mundo, no mundo secular, no governo secular, ser submisso é ser inferior. Vamos supor que Miele, no trabalho dele, tem pessoas que estão abaixo dele. Na mente natural, aquelas pessoas são inferiores. No reino de Deus é diferente. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Boa notícia! Glória a Deus! Boa notícia! Submisso, uma pessoa submissa, ela é reconhecida no céu como um dos maiores. Eita glória! Olha para seu irmão de novo, catuca ele e diga, quer ser grande no reino dos céus, no reino de Deus, tenha um coração submisso. Amém? Você pode não ser reconhecido aqui, mas será reconhecido lá.
Mas eu tenho uma boa notícia, eu vou mais longe. Porque quem é submisso aqui também será reconhecido aqui. Trabalhe lá no seu emprego, lá. Seja submisso com excelência, a ponto de ser o primeiro a chegar e o último a sair. Passe 1 ano, 2 anos fazendo isso, 3. O que é que vai acontecer? O patrão vai olhar para você diferente. Quando sai uma promoção, quem é que ele vai escolher? O submisso ou o insubmisso? Submisso é reconhecido aqui. Levanta a mão. Eita glória! Eu profetizo promoção dentro dessa igreja, em nome de Jesus. Pode se preparar, porque os submissos vão avançar, em nome de Jesus. Submissão chama a atenção de pessoas na terra e no céu, irmão. Amém? Chama a atenção. Chama a atenção. Glória a Deus. Como eu disse, submissão às vezes pode ser não... Pode vir para cá, louvor. Submissão às vezes você nem vai concordar. Eu vou ler esse trechozinho aqui, essa observação. A submissão é testada, principalmente quando há discordância. Tiago, vai por baixo. Mas pastor, eu não sei tocar direito. É nesse momento que é testada. Pastor mandou, eu vou. Tiago, vai para a guitarra. Tá bom, pastor. Tiago, vai para o teclado. Tá bom, pastor. Tiago, vai buscar fulano lá embaixo. Tá bom, pastor. Porque submissão é principalmente testada quando há discordância. Eu queria que essas caixas não fossem viradas para cá, fossem para lá. Mas o pastor quer que seja para cá. Há discordância. Mas a submissão é tão grande no seu coração que você diz, você se rende a obedecer aquela instrução em amor e faz como seu líder direciona, porque você reconhece a autoridade que está nele. Reconhecer, prestar atenção, olha para cá, que esse assunto é importante. Reconhecer a autoridade. Pode tocar, Anderson. Reconhecer a autoridade é importante para a sua vida. Porque quem não reconhece, o que é reconhecer? É saber que aquela pessoa que está exercendo um cargo foi confiado a ela uma autoridade. É você olhar para o seu pastor e saber, eu reconheço que Deus deu a ele uma autoridade. É você olhar para o prefeito da sua cidade, mesmo sem concordar com ele, mas reconhecer, eu reconheço que ele é uma autoridade. Isso é submissão. Amém? Você não é obrigado a votar nele na próxima. Vota se quiser, mas se você não votar, mas reconheça a autoridade. Por quê, pastor? Porque você presta conta para Deus. Amém? Agora, se a autoridade estabelecesse uma lei dizendo assim, é proibido dentro de Itapetim, governo de Itapetim, andar com Bíblia na rua e ler Bíblia, você continuaria sendo submisso a ele, porque reconheceria a autoridade dele, mas não obedeceria e continuaria lendo a Bíblia, porque você entende que acima dele
existe uma autoridade superior. Como assim, pastor? Está lembrado de Nabucodonosor, que levantou uma estátua e mandou que todos os homens daquela região se ajoelhassem diante daquela estátua quando tocasse as buzinas, os pífanos, os tambores. Se ajoelhe e reconheça essa imagem, que ela é minha. Eu sou o rei aqui. Você sabia que tinha 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, que honravam o rei, e o rei amava eles, porque achava excelência e submissão no coração deles. Mas quando foi dizer para se dobrar diante de uma imagem de escultura, que tocou o pífano, tocou a buzina, todo mundo se ajoelhou, exaltando aquela imagem de Nabucodonosor. Tinha 3 homens diante de uma multidão, eu imagino desse jeito, com o braço cruzado. Gente, e os outros tirados, eles não vão se ajoelhar não, vamos dizer ao rei. E quando for dizer ao rei, o rei chegou para ele e disse: olha, aquele que não se ajoelhar diante da minha imagem será lançado na cova, como era, na fornalha de fogo. E eles não se ajoelharam. O rei disse: vai ser aquecida 7 vezes mais. Lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego, porque reconhecia a autoridade do rei, mas reconhecia que a autoridade máxima era a de Deus. O candidato que ganhar, se ele aprovar a lei para casamento homossexuais, pastor Roberto não vai fazer aqui não. Eu não vou fazer não. Eu não sei se vai ser aprovado, se não vai. Estou fazendo só uma citação, viu? Como um exemplo. Seja quem for. Porque a autoridade máxima, mas eu honrarei a ele. Como? Não criticando o governo dele, não falando mal dele. Olha para seu irmão e diga: meu irmão, você é crente. Cuidado com as acusações que estão fazendo com as pessoas, chamando-as de ladrão. É melhor ficar calado. Porque nós somos crentes. Cada um prestará conta a Deus. Amém? Você aprendeu? Você está com o coração disponível? Você sabia que tem pessoas que não são submissos, mas obedecem porque estão com medo? Eu vou obedecer aquela instrução do pastor, porque se eu não obedecer vai acontecer uma coisa de ruim. Não adianta. Está obedecendo, mas não está submisso no coração. Porque submissão é aqui, ó. Você obedece porque você tem um coração que você entendeu que é estar debaixo e quem é estar em cima. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.